E foi aí que eu pesquisei mais sobre dieta carnívora. Isso aí foi há mais de 2 anos atrás. Isso aí foi há 2 anos e meio atrás. Por quê? Porque eu passei pesquisando 3 meses sobre por que a dieta carnívora fazia sentido. Entendeu? Eu não ia cair de cabeça nessa alimentação, porque eu não sabia de nada. Então, eu tive que pesquisar. Né? E aí eu pesquisei pra caramba. Comecei pelo quê? Eu comecei pelo o mais lógico de todos para mim, que foi a evolução e antropologia. Diga-se de passagem, essa foi minha palestra no Rebelião Saudável, nessa segunda. E a palestra foi incrível. 1 hora de palestra. Talvez eu faça um vídeo desse sobre evolução para eu postar aqui no YouTube para vocês. Mas, enfim, comecei a pesquisa sobre evolução. Evolucionariamente, a dieta carnívora fazia sentido, né? Porque baseado em estudos de isótopos estáveis e baseado em ferramentas, em achados fósseis, dava para entender que o ser humano, né, gostava muito de fazer ferramentas de pedra para quebrar ossos e comer o tutano no começo, e aí depois a gente foi aumentando o nosso nível trófico e a gente foi né, sendo um predador hipercarnívoro de alto nível na cadeia alimentar. Então a gente era topo da cadeia alimentar e eu comecei a entender, caramba, a gente sempre dependeu de carne então para viver. E baseado na seleção natural, Charles Darwin, o nosso corpo se adapta baseado no nosso ambiente e isso favorece a nossa espécie como um todo, né? E aí eu percebi, caramba, ok, então se isso for verdade, o nosso corpo vai ter traços fisiológicos para fazer com que essa minha teoria, né, ou a evolução, faça sentido. Porque são fatos, né? Os estudos de isótopos estáveis, gente, são fatos. Conseguem dizer exatamente o que a gente comeu, em qual época a gente comeu, qual nível da cadeia alimentar a gente estava, na verdade. E a gente, né, de 2 milhões de anos para cá, Homo erectus para cá, a gente era topo da cadeia alimentar baseado nos estudos de isótopos estáveis. Tão carnívoros como os predadores da época, tipo hienas, tá? Então, eu comecei a pesquisar, caramba, se a evolução faz sentido, fisiologicamente isso também vai fazer sentido. Então, fui pesquisar fisiologia. E aí, o que é que acontece? Logicamente, faz sentido. Fisiologicamente faz sentido. Aí eu comecei a ver, caramba, a carne tem todos os macro e micronutrientes necessários para você viver e viver bem. A carne, a gente consegue viver só de carne, isso significa, né? Se tem todos os macro e micronutrientes necessários, a gente consegue viver só de carne. Então eu falei, caramba, quê? Eu não sabia disso. Então a carne tem a proteína e a gordura, que são os macronutrientes necessários, e tem literalmente todos os micronutrientes, as vitaminas necessárias. Não só isso, não só tem os macro e micronutrientes e vitaminas necessários para a gente viver e viver bem. Todos na sua forma mais biodisponível. Ou seja, na forma que nosso corpo consegue absorver mais eficientemente. Aí eu falei, calma, alguma coisa... Isso está fazendo muito sentido para mim. Aí depois eu comecei a ver que nosso corpo, quando eu pensei que o carboidrato era extremamente essencial, que o carboidrato era extremamente importante para a gente viver. Na verdade, é um macronutriente que não é necessário, né? E aí eu falei, caramba, por que então que a maior parte do nosso prato, baseado em todas as diretrizes, tem que ser carboidrato? Aí eu comecei a ter esse dilema na minha cabeça. O que estão empurrando para a gente não faz sentido, né? E aí eu comecei a ler sobre essa fonte de energia diferente que nosso corpo produzia. E eu estou simplificando aqui para vocês, tá? Que não é a glicose, são as cetonas. E essas cetonas só são produzidas no estado onde o corpo está privado de carboidrato. E não só isso. O cérebro gosta muito dessas cetonas. O nosso corpo gosta muito dessas cetonas, né? Então, eu já li estudo que mostra que quando as cetonas estão disponíveis, a preferência do cérebro é utilizar cetonas, né? E aí eu comecei a ver, caramba, o nosso corpo tem um sistema completo de órgãos que trabalham em conjunto para absorver gordura. Ok, o nosso apêndice é vestigial, ou seja, a gente não precisa mais do apêndice para nada, sendo que o apêndice em primatas como o gorila não é nem apêndice, é um seco. É um órgão gigante, extremamente importante, que eles usam para quê? Para fermentar as fibras e conseguir utilizar a energia dessas fibras, onde a gente não consegue absorver as fibras. As fibras são extremamente desnecessárias
para um ser humano que está fazendo uma dieta carnívora. Então, tudo começou a se conectar. E eu falei, caramba, a dieta carnívora faz sentido no ponto de vista evolucionário e no ponto de vista fisiológico. Aí eu falei, caramba, isso aqui, gente, eu tô... Senhoras e senhores, uma pausa na entrevista para apresentá-los um novo parceiro do canal. Eu estou muito feliz porque vocês sabem que eu sempre procuro os produtos de melhor qualidade no mercado brasileiro e de verdade eu achei. Eu fico feliz que a Wanderleve me proporciona o melhor caldo de ossos e colágeno possível todo santo dia. Eu venho usando isso há meses. É uma adição de nutrientes importantes na dieta como magnésio e glicina e é uma combinação perfeita para vocês que fazem jejum. Você junta isso com a novidade da manteiga bovina de primeira pelo melhor preço do mercado, eu não tô brincando, eu fico tranquilo e confiante de que eu tô fazendo o melhor possível para minha saúde e para minha longevidade. E é justamente por isso que eu tô compartilhando os produtos da Wanderleve com vocês. Enfim, é só uma ressalva rápida que eu queria fazer, porque o produto é realmente bom e eu realmente acredito na marca. Podem confiar. Continuem desfrutando da entrevista e um ótimo vídeo para vocês. Fazendo um breakdown bem rápido para vocês. Eu tenho uma palestra de 1 hora só falando de evolução e falando um pouquinho de fisiologia também, do que eu percebi. E aí eu fui pesquisar, caramba, será que ainda tem alguns povos hoje em dia que fazem a dieta carnívora? Aí quando eu fui pesquisar, os inuitas no Ártico, os Nanete na Sibéria, tinham, que não existem mais, né? Os índios das grandes planícies, né, na América do Norte, os australianos aborígenas. Então, existem diversas populações que também só vivem de carne hoje em dia. E olha que legal, existem documentos que mostram, no final da década de 90, quando os aborígenes, por exemplo, os inuitas, por exemplo, começaram a ser forçados a comer uma dieta ultraprocessada por causa do governo e por causa dessa pressão, eles começaram a desenvolver doenças modernas, como a diabetes, como a hipertensão, como o câncer, o que não era visto antigamente pelos médicos que iam visitar essas populações. Então, isso foi super interessante para mim, velho. Super interessante. E aí eu falei, caramba, a dieta carnívora faz total sentido. Isso aí foram 3 meses, né, de pesquisa. Fora pesquisando sobre médicos que já estavam falando sobre a dieta carnívora, pesquisando sobre pessoas que já estavam falando sobre a dieta carnívora nos Estados Unidos, porque no Brasil não muita gente falava. E aí eu falei, caramba, tudo que eu aprendi foi sempre uma mentira. Uma das razões de eu estar doente assim, porque eu estava doente, eu estava sem vontade de fazer nada, eu estava ansioso, isso aí, eu estava doente, eu estava obeso. Então eu falei, isso daqui, uma grande parte é pelo fato de eu estar comendo a comida errada. Porque para mim, qual é a comida certa? A comida que a nossa espécie evoluiu comendo, porque baseado na seleção natural e baseado na evolução, o nosso corpo vai saber o que fazer para lidar com essa comida. E tudo de melhor vai acontecer se eu comer de um jeito que o nosso corpo evoluiu comendo, que nossa espécie evoluiu comendo. Porque, a seleção natural não tem erro, né? Se não fosse ideal para a gente, ou a seleção natural ia estar mostrando isso para a gente de uma forma que nossa espécie já estaria extinta, ou não teriam esses traços fisiológicos de hoje em dia que mostrassem por A mais B que a gente precisa de carne para viver. Por exemplo, outra coisa que eu não comentei, a carne, né, os alimentos animais, tem vitaminas como a B12 que a gente não consegue achar em nenhum outro lugar. Então não é que a gente consegue viver com vegetais só, não tem como. Então eu falei, caramba, o cara não era doido, o cara estava certo. o cara descobriu a fórmula do sucesso. Então eu vou começar a fazer dieta carnívora. E foi aí que eu comecei a fazer a dieta carnívora. Então eu acho que isso até respondeu já a pergunta, né? Como foi sua primeira semana na dieta carnívora? Não, ainda não respondeu a pergunta. Então deixa eu responder como é que foi essa primeira semana. Gente, quando eu falo que eu estava extremamente focado e eu já sabia que esse era o caminho certo, pode parecer utópico, porque depois que eu pesquisei esses 2, 3 meses, isso aí tudo, minha pesquisa toda demorou 2, 3 meses. Depois que eu pesquisei isso aí tudo, eu tinha certeza que esse era o estilo de alimentação que eu deveria seguir, não só no curto prazo, mas no longo prazo também. Porque o que acontece?
Quantas pessoas falam, essa dieta aqui é melhor para longevidade? Mentira. Não tem como saber. Não é a mediterrânea, não é a baixa em gordura. Não tem como saber se é baixa em carboidrato também, baseado em pesquisas. Só que eu me baseio muito na evolução e na seleção natural, porque faz sentido lógico que o nosso corpo se adaptou a depender da carne pelos fatos que aparentam a nossa fisiologia, aqui a nossa fisiologia mostra hoje em dia, e baseado nos estudos de topos estáveis também. Então, não tem como saber se uma dieta é ideal baseada em estudos de longo prazo, porque não existem. É impossível a gente trancar 2 pessoas em laboratório e falar, olha, isso aqui vai ser um estudo extremamente controlado e a gente vai saber exatamente o que é melhor, porque não tem como ser feito, por quê? Porque a gente teria que isolar uma por uma variável. E isso não tem como. Então, a maioria dos estudos hoje em dia são observacionais e observação não mostra causa. Então, eu queria deixar isso claro. Então, baseado na evolução, na antropologia e nos traços fisiológicos, falei, não, a dieta carnívora é a dieta certa que eu, particularmente, vou seguir. E que, tecnicamente, todo ser humano pode seguir. Não tenha dúvida disso. Cada pessoa é individualizada. Você, por exemplo, que está me assistindo, pode ter uma dificuldade em absorver certo macronutriente, certo micronutriente, por causa de alguma mutação no seu gene, ok. Mas que é um fato que todo mundo poderia viver com a dieta carnívora, é um fato, diferente de qualquer outra dieta. Então eu falei, caramba, isso faz muito sentido lógico, eu comecei. E entre as primeiras semanas, eu estava 100% certo do que eu estava fazendo, era a coisa certa.